Então, vamos aqui, pessoal, para nossa aula de hoje. Não deu para entrar online hoje, porque tem uma videoconferência, mas a aula continua, né? Então, não dá para deixar vocês sem aula. Bom, então a gente vai fazer correção dos exercícios que eu passei ontem para vocês, tá? Vamos lá. Nós estamos falando sobre multiplicação e divisão por 10, 1000, 100, milhão e assim sucessivamente, né? E aí a gente explicou toda essa parte. Então aqui, esse primeiro exercício nós fizemos na semana passada, na sexta-feira. Então eu já fiz e já corrigi esse aqui com vocês, tá? Bom, então nós vamos começar a fazer a partir desse exercício 2 aqui, né? Então, aqui vamos partir da multiplicação 10 por 25. Então, multiplica 10 por 25, né? Observe que o número 25 está registrado no quadro, tá aqui já. Então, era para ir fazendo essas multiplicações aqui, tá? Era para ir multiplicando e colocando o resultado aqui. Então, 25, tá? Partindo do 25. Então, aqui, 10 vezes 25, nós temos 250, tá? Então, 250 são 2 centenas, 5 dezenas e 0 unidades. Depois aqui, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 25, então, eu tenho 2.500. Aí, então, 2 unidades de milhar, 5 centenas, 0 dezenas e 0 unidades. Aqui, eu tenho 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. 1.000 vezes 25. Então, como eu tinha explicado, 25 acompanhado de 3 zeros, tá? 25.000. Então, 2 dezenas de milhar, 5 unidades de milhar, e aí, 0, 0 e 0. E para terminar, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá 10.000 vezes 25, então, é o 25 acompanhado de 4 zeros, tá? 1, 2, 3, 4. Então, aqui a gente tem 250.000, tá? Então, 2 centenas de milhar, 5 dezenas de milhar, 0 unidades de milhar, 0 centenas, 0 dezenas e 0 unidades. Prontinho. Então, tá aí, confiram a tabela de vocês, se tá tudo certo, tá? E as multiplicações também. Agora, na letra B, ele fala assim, observe a posição dos algarismos 2 e 5. Então, aqui, observe a posição dos algarismos 2 e 5 no quadro de ordens após cada multiplicação por 10. O que você concluiu dessa observação? Então, o que a gente pode concluir? Que a cada multiplicação por 10, os algarismos 2 e 5 passam a ocupar a ordem imediatamente superior. Então, cada vez que eu multiplico, o algarismo usa uma ordem superior, tá? Então, era mais ou menos isso que vocês deveriam responder aqui. Então, eu vou colocar assim. Vou fazer um resuminho aqui e vocês verifiquem se tá mais ou menos assim. Então, a cada multiplicação por 10, cada multiplicação por 10, tá? Os algarismos 2 e 5 passam a ocupar a ordem imediatamente superior. Tá bom? Então, a cada multiplicação por 10, os algarismos 2 e 5 passam a ocupar a ordem imediatamente superior. Então, estava na centena, multiplicou por 10, tá? Foi para unidade de milhar e o 5 veio para centena. E assim sucessivamente, tá bom? Então, cada multiplicação, ele mudou a ordem.
Bom, no exercício 3, era para fazer a multiplicação por 10, só que agora aqui a gente tem o decimal, né? Então, é para fazer a multiplicação aqui por 10 do número 4,305, 4 inteiros, 305 milésimos. E registrar aqui no quadro de ordens. Então, vamos lá. 10 vezes 4,305, quando eu multiplico o número decimal, a minha vírgula caminha uma casa. Então, por 10, uma casa, por 100, duas casas e assim por diante. Aqui foi por 10, então vai ficar 4, era 4, vira 43,05. Vou fazer todas as multiplicações, depois a gente põe no quadro. Aqui por 100, então era 4, ficou 430,5. Andou duas casas, né? Olha, pulou uma, duas. Aqui por 1000, então vai caminhar 3 casas. Então vai ficar, ó, daqui uma, duas, 3. Vai parar lá no final. 4,305. Eu não preciso colocar vírgula no final do número, tá? Não há necessidade. Mas sempre que o número é inteiro, que nem nesse caso ele passou a ser inteiro, a vírgula ela fica parada bem no finalzinho do número. Aqui eu vou multiplicar por 10.000. São 4 10, né? Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. Aí, é aquele caso, eu tenho que caminhar 4 casas, mas eu não tenho 4 casas para caminhar. Então, eu vou caminhar 3 casas, que é o que eu tenho. A vírgula parou aqui no final. Eu não tenho mais uma quarta casa, então, eu acrescento um zero, né? Bom, então, vamos colocar tudo isso aqui no quadro, tá? A primeira aqui, 43,05. Então, 4 dezenas, 3 unidades, vírgula, 0,5. Depois, 430,5. Aqui, 4.305. Esse passou a ser inteiro, né? Então, não preciso pôr a parte da vírgula. E aqui, 43.050. 43.050, também inteiro, não precisa pôr a parte da vírgula, tá? Não precisa pôr vírgula zero. Se colocar tá errado? Não, mas não há necessidade, tá bom? Vamos responder, então, aqui, na letra B, página, vou virar minha página, 496. Então, lá na letra B, o que ele está perguntando? Observe a posição dos algarismos 4, 3, 0 e 5 no quadro de ordens após cada multiplicação por 10. O que você conclui dessa observação? O que a gente pode concluir? Que a cada multiplicação por 10, os algarismos passam a ocupar a ordem imediatamente superior, né? Mesma coisa do anterior, ó. Multiplicou por 10, veio parar o 4 aqui na dezena. Era unidade, parou na dezena. Multiplicou por 10, parou na centena. Multiplicou por 10 na unidade milhar, multiplicou por 10 na dezena de milhar. Tá bom? Então, aqui a resposta vai ser praticamente a mesma daquela de cima, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui meu resumo e depois vocês verifiquem se o de vocês está parecido. Então, ao multiplicar por 10, 100 ou 1000, 10, 100 ou 1000, na verdade, eu vou deixar só por 10, tá? Ao multiplicar por 10, vírgula, os algarismos passam a ocupar a ordem imediatamente
superior. Tá bom? Então, aqui é praticamente a mesma resposta daquele do item anterior. Corrijam aí, verifiquem se está parecido com o de vocês, tá? Arrumem aí, não deixa nada errado no caderno. No exercício 4, é para fazer sem o auxílio da calculadora. Então, era para fazer sem o auxílio. Depois, lá embaixo, ele pede para você conferir com a calculadora, né? Então, aqui, 10 vezes 1,35. Então, multiplicou por 10, anda uma casa, vírgula. Ficou 13,5. Aqui, multiplicou por 10, anda uma casa. Então, fica 20,5. Essa coluna toda é por 10, né? Então, todos eles vão dar uma casa. Aqui, ficou 134. Aqui, andou uma casa. Vai ficar 1.623,0. Aqui, vai ficar 1.623. Aí, aqui não precisa da vírgula, porque ela veio parar bem aqui no final. Aqui, ela ficou entre 3 e 0, tá? Aqui, vai ficar, então, 1,23. Muito bem. Aqui, vezes 100. Vezes 100, eu caminho 2 casas. Eu não tenho 2 casas para caminhar, só tenho uma. Então, eu caminho uma mesmo e acrescento um 0 no lugar da outra, que eu teria que caminhar. Aqui, eu tenho que andar 2 casas. Não tenho. Anda uma e acrescento um 0. Esse 0 que fica à esquerda aqui, ele some, desaparece. Não precisa colocar 0,3, tá? A gente não fala, eu tenho 0,2 reais, eu tenho 0,5 reais. Não, então não precisa, tá? 0 à esquerda não tem valor. Aqui, o 100 vezes 1,75 anda 2 casas. Então, aqui eu tenho 2 casas para andar, 175. Aqui, anda 2 casas, 1, 2. Então, ficou 1, tá? Esses zeros aqui, eles podem sumir. 13, anda 2 casas, então vai dar 1.307,5, tá? Aqui, anda 2 casas, 1, 2, olha, vai parar 0,5, tá bom? 0,5. Aqui, anda 3 casas, não tenho 3 casas para andar, então eu vou andar uma, ficou 13. Aí, eu acrescento mais 2 zeros para completar 3 casas, né? Aqui, eu ando uma, 2, ficou 5. Falta uma casa para completar, então põe um 0. Nesse, anda uma, 2, falta uma casa para completar, então a gente acrescenta um 0, tá? Aqui, anda 3 casas, eu tenho 1, 2, 3, então vai parar aqui. Então, vai dar 0, deixa o 0 na frente, vírgula, 0, 1. Esse outro monte de 0 que tem aqui para trás, não precisa deles, deixa só 1 para representar a 0, que é 0 unidades inteira. Aqui, ando 1, 2, 3. Então, vai dar um número inteiro, 1.275. Tá? Ó, parou lá no fim, a vírgula não precisa colocar ela. E esse daqui, para terminar, não tenho 3 casas, eu tenho uma. Então, eu vou andar essa uma casa, 1.235. Faltam 2 ainda, eu vou acrescentar 2 zeros, tá? Então, vai dar 123.500, ok? Então, pode corrigir, vá pausando o vídeo para você ir corrigindo aí na sua apostila. Embora aqui no exercício 5 já pediu para vocês fazerem a conferência com o auxílio da calculadora, né? Então, eu acredito que vocês estejam com os resultados todos corrigidos já, tá? No exercício 6, ele pede para a gente fazer a conclusão. Então, aqui ele fala assim:
A partir das conclusões às quais você chegou nos itens anteriores, escreva uma regra prática para a multiplicação por 10, 100 e 1000. Então, a regra prática pode ser assim, que ao multiplicar por 10, 100 ou 1000, cada algarismo do número passa a ocupar uma, duas ou três ordens imediatamente superiores, respectivamente, tá? Então, isso que a gente vai responder. Bem parecido com aqueles outros. Então, vamos lá. Ao multiplicar por 10, 100 ou 1000, né? Cada algarismo do número passa a ocupar uma, duas ou três ordens imediatamente superior, tá? Imediatamente superior. Ok? Então, tá aí a correção desse exercício 6. Bom, podem corrigir, conferir o que vocês anotaram. E aqui, nós temos também o exercício que ficou para vocês estarem fazendo. Então, aqui é para multiplicar por 10, tá? Então, fazer o cálculo mental, sem auxílio de calculadora. Vamos lá, então. 0,25 vezes 10, pula uma casa, 2,5. Aqui, 10 vezes 0,001, pula uma casa. Então, vai ficar 0,01. Mesma coisa no C, pulou uma casa, 30,15. Aqui, pulou vezes 100, duas casas, uma, duas, então dá 2,7. Vezes 1000, três casas, uma, duas, três, vai parar lá no final do número, então 27. E esses zeros à esquerda eu posso eliminar. Aqui, vezes 1000, uma, duas, três, então vai dar 31,2. Os zeros que estão à esquerda também eu elimino. Vezes 100, uma, duas, 13,89. Aqui, vezes 100, eu só tenho uma casa para andar. Então, eu vou ter que andar uma casa e acrescentar um zero no final, tá? Então, vai dar 31,2, vai dar 312. Eu andei uma casa. Agora, eu preciso, são duas, então eu acrescento um zero. Então, dá 3.120, né? Aqui, 0,5 vezes 1000. Eu tenho três casas para andar, mas eu não tenho aqui. Então, eu vou andar uma, vai dar 5. Agora, faltam mais duas. Acrescento 2 zeros. Aqui, 8 vezes 100. Esse é o número inteiro, né? Então, o número inteiro, basta acrescentar 2 zerinhos no final, aqui, ó. Que é vezes 100, 2 zeros. No 2, calcule cada um dos itens a seguir. Então, aqui, lembra que eu falei? Potência, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. Então, aqui eu vou multiplicar por 100. Duas casas eu tenho que andar, 235. Aqui, 10 ao cubo é 1000. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Eu vou andar uma, duas, três casas, dá 1,2. Ok? 10 a quarta aqui, 10 a quarta dá 10.000. Então, eu tenho que andar 4 casas, né? Uma, duas, três, para aqui no final. 4 casas, então, vai dar um número inteiro, 125. Esse monte de zero que fica aqui para trás, eu não preciso colocar. Aqui, 10 ao cubo, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000.
Então, ando 3 casas, 1, 2, 3, vai parar lá no final do número, né? 205, ok? Pode corrigir, não deixe errado no seu caderno. Vai pausando o vídeo e vai corrigindo, tá? O exercício 3. Vamos voltar aos dados referentes ao buraco negro apresentado na abertura do módulo. Então, tá falando lá sobre o buraco negro e tem alguns valores que são esses daqui, tá? Na letra A e na letra B. Então, tem esses dois valores falando lá, que são apresentados no módulo de abertura. Aqui era pra gente fazer 4 vezes 10 elevado a 10. 10 elevado a 10, eu acrescento 10 zeros, né? Então, esse eu fiz com vocês. Então, vai ficar 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente divide de 3 em 3 para separar aqui as ordens, né? Então, eu tenho esse número aqui, tá? Unidades simples, milhar, milhões e bilhões. Então, 40 bilhões. E aqui é vezes 10 elevado a sétima. Então, se é 10 elevado a sétima, são 7 casas. Eu tenho uma casa para andar. Então, eu vou andar uma casa, vai dar 55. Ainda faltam 6 casas. Eu vou acrescentar, então, 6 zeros, tá? Bom, separando, então, as ordens, olha lá. 55, ó. Unidade simples, milhar e milhão. Então, 55 milhões de anos-luz, tá? No 4, para fazer a multiplicação. Então, esse número vezes 10, vamos caminhar uma casa, vai para 45,28. Aí, eu pego esse mesmo resultado e agora eu vou caminhar, vou multiplicar por 10 de novo. Então, caminha mais uma casa, vem parar aqui. No 2, entre o 2 e o 8, tá? Então, vai ficar 452,8. Agora, mais uma vez, eu vou multiplicar por 10. Então, anda mais uma casinha. Vai ficar 4.528. Ok? Confere aí se vocês fizeram certinho. Então, aqui ficou 45,28. Embaixo ficou 452,8. Depois aqui, 4.528. Ok? Muito bem. E o próximo, aqui na letra B, é o mesmo sistema. Vamos lá. Então, aqui, 128,75 vezes 10, eu vou caminhar uma casa. Então, vai dar 128,75, então, vai dar 1.287,5. Agora, eu vou multiplicar por 10 de novo. Então, eu vou caminhar mais uma casa com a minha vírgula, olha. Então, vai dar 1.000, que era 1.287... para passar a ser um número inteiro, 12.875, tá? Daí, vezes 10 de novo, agora não tem mais casa para andar, basta acrescentar o zero lá no final. Então, de 12.875 passa a ser 128.750, tá bom? Aí, é só a gente passar para cá, então, os valores. 1.287,5 aqui 12.875 e 128.750, tá bom? Muito bem. Então, tá aí feito a correção, tá? Da parte da multiplicação. Como eu havia falado na aula passada, ontem, eu falei para vocês fazerem em duas partes. Então, falei, faz a multiplicação,
Daí, na quarta-feira, faz a divisão. Então, aqui tá a multiplicação corrigida. Agora, hoje, eu vou deixar vocês terminarem esses exercícios que são da parte da divisão, tá? Então, vocês vão fazer esses daqui todos, terminar. E na próxima aula, a gente vai corrigir, tá? Então, vocês vão terminar esses exercícios da divisão e eu vou passar ainda uns exercícios do em casa, porque a nossa próxima aula agora é só na sexta-feira, tá? Então, aí vocês têm a quinta-feira que dá para fazer um pouco mais de exercício. E principalmente quem já fez toda a parte da divisão, então aí já tem o em casa para fazer, tá? Então, vocês vão fazer o em casa, página 402, vou mandar para vocês no Class, tá? Mas eu vou até anotar aqui. Vocês vão fazer o em casa, página 402, a página toda, exercícios 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da página 402. Façam tudinho, manda foto pra mim. Sexta-feira a gente faz a correção de tudo, tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal. Bom final de dia pra vocês. E façam os exercícios e até sexta-feira.